Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de aprendizado, de amadurecimento e principalmente que nós possamos praticar. Neste momento, convido a todos a elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estudo, agradecendo pela bênção da reencarnação, que possamos a cada dia fazer um pouquinho mais e melhorar o nosso estado. Que assim seja, graças a Deus. Estamos já na nossa 36ª aula, que é o módulo 3 do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. E esse curso está relacionado ao primeiro ano do curso de Educação Mediúnica. O tema da nossa aula está na obra de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, no capítulo 8º, Tomadas Mentais. E também abordaremos o sono nas reuniões mediúnicas. E este tema, meus irmãos, está relacionado diretamente à obsessão. A obsessão que representa prova, expiação para nós e que necessita de tratamento, que possamos estar atentos e sempre com a nossa preocupação de nos atentarmos, de buscarmos aí o entendimento, para que não sejamos vítimas de obsessores, ou que ao longo da nossa encarnação possamos tornar os obsessores nossos amigos, restabelecendo aí os laços de amizade, de amor, que deixamos de ter em algum momento. Na Revista Espírita de outubro de 1858, Kardec nos diz que a obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. A obsessão é fruto da ação dos espíritos inferiores, tenhamos sempre isso em mente. Os espíritos bons aconselham, combatem a influência dos maus e eles se afastam de nós quando não são ouvidos, quando não estamos abertos para recebermos as orientações. A obsessão ela pode variar de uma simples importunação, sem agravantes, até o domínio completo da mente do enfermo, com sensíveis consequências, tanto físicas quanto psíquicas. E como é que se desenvolve a obsessão? A obsessão é desencadeada por nossas próprias condutas viciosas, pelos nossos pensamentos e atitudes que atraem para junto de nós espíritos afins. É como se abríssemos a porta para o inimigo. Somos todos espíritos em evolução, necessitados de aperfeiçoamento moral. Os sentimentos como egoísmo, rancor, ódio, materialismo e o desejo de vingança ainda estão muito arraigados em muitos de nós. Aliás, boa parte dos casos de obsessão está relacionada à vingança. Geralmente, aqueles que prejudicamos outrora, eles tendem a nos cobrar pelo mal que nós causamos lá no passado, iniciando assim um processo de obsessão. No Livro dos Médiuns, segunda parte, no item 237, Kardec confirma isso, que trata-se do domínio de alguns espíritos que eles podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons, como já dissemos, não exercem nenhum constrangimento. Kardec esclarece que a obsessão apresenta características diversas de acordo com o grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico que designa o conjunto desses fenômenos. As variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E quais são essas variedades? Obsessão simples. Vamos lá. Presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar o indivíduo negativamente. E ele faz isso pelo pensamento. Fascinação. O indivíduo não acredita que esteja sob obsessão. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo que fala e do que faz. É uma forma grave de obsessão. A subjugação é o profundo domínio mental. O obsessor paralisa a vontade do obsidiado
tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsidiado e passa a agir por ele, através de intenso comando mental, sem lhe retirar completamente a lucidez, o que constitui um grande sofrimento moral e físico para aquele irmão. Esta é a forma certamente pior em relação às anteriores e muito preocupante, meus irmãos. Podemos observar nesse capítulo do Livro dos Médiuns, no item 242 e alguns deles seguintes, a atividade dos médiuns em relação a estarem na presença de espíritos obsessores. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre feito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde isso e rejeite tudo o que for simplesmente duvidoso. A obsessão é uma das maiores dificuldades da mediunidade e também muito frequente. Todos os esforços devem ser empregados para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Há um intenso trabalho aqui de nós, médiuns trabalhadores, para que observemos atentamente se ocorre conosco e também estarmos com os nossos pensamentos sempre elevados e voltados para o bem. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito inferior. Ele reconhece isso. O médium reconhece sem dificuldade e, como se mantém em guarda, raramente ele é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações que se desejaria receber de espíritos sérios ou afeiçoados. E na fascinação, como acontece? Na fascinação, as consequências são mais graves. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, o que o impede de ver o embuste. O médium não consegue perceber o absurdo das ideias transmitidas pelo espírito. Acha sublime a linguagem mais ridícula. Ninguém está isento da ação fascinante desse tipo de obsessor, tanto as pessoas cultas quanto as incultas. Portanto, bastante preocupante quando nos encontramos nessa situação. E em relação à subjugação? A subjugação pode ser moral ou corporal. Moral. O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que julga sensatas, como na fascinação. Quando se refere ao envolvimento corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais do subjugado e provoca movimentos involuntários que ele não queira fazer. Por exemplo, Kardec cita o caso de um subjugado que, estando na rua, de repente se coloca de joelhos e pede a primeira moça que ele vê em casamento. Nem conhecia a moça e já estava fazendo um ato desse. Em relação à mediunidade, traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos mais oportunos. Kardec cita que viu alguns destes, à falta de pena ou lápis, eles simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas ou nas paredes. Temos então, meus irmãos, na sequência, os tipos de obsessão. Quais que nós veremos aqui com algumas pinceladas. De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e temos também a autoobsessão. De encarnado para encarnado, quando ocorre? Muitos de nós podemos estar sujeitos a isso. Representa o domínio mental daqueles que são eleitos como vítimas por nós.
Este domínio mascara-se sob os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio. Às vezes é exercido de uma maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado e até mesmo protegido, em alguns casos. Temos aí, como exemplo, o amor possessivo do marido, que tolhe a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da sua vontade. A esposa que tiraniza o marido, escravizando-o aos seus caprichos. Os pais que se julgam no direito de governar a vida dos filhos, não permitindo que tenham as próprias iniciativas. E nós, como estamos em relação a esse tópico, em relação àqueles que compartilham conosco a existência? Na medida que vocês queiram, podem comentar aí no chat e vamos acompanhando. Desencarnado para desencarnado. Nas literaturas espíritas, podemos encontrar vários relatos sobre esse tipo de obsessão. Recomendamos que leiam o livro Libertação, de André Luiz, por Chico Xavier, que conta a história de Gregório. Um espírito desencarnado, ele passa a obsediar um outro espírito ou um grupo de espíritos por vingança, ou até mesmo pelo simples desejo de escravizá-los, ou escravizá-los, se for um. Os recém-desencarnados, atormentados pela própria consciência culpada, como homicidas, suicidas, dependentes químicos, são os mais vulneráveis na investida dessas falanges maléficas. De encarnado para desencarnado. Podemos pensar como um espírito encarnado pode exercer influência sobre um espírito desencarnado? Sim, essa situação é mais comum do que nós imaginamos. Vejamos, é natural sofrermos quando o ente querido retorna para a vida espiritual, não é mesmo? Todavia, as nossas lágrimas produzidas pela dor, pela revolta, muitas vezes contra as leis do Criador, provocam aflição naquele que partiu. E essas circunstâncias podem atormentar o desencarnado, que passa a ser atraído pelo sofrimento daquele que chora, provocando assim uma obsessão mútua. As brigas, os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros podem atrair o espírito desencarnado para estar com aqueles que estão ali em reunião, que se chega de forma alguma a um consenso. Ele se sente diretamente relacionado com o problema e se aflige de tal forma que não consegue se desligar daqueles com quem conviveu. Observamos isso em nosso convívio, no nosso dia a dia também, com aqueles nossos seres queridos que já estão na pátria espiritual. Imitamos sempre os nossos melhores sentimentos, as nossas orações, com certeza dessa forma estamos auxiliando. Desencarnado para encarnado. É o tipo mais conhecido de obsessão. O obsessor desencarnado, ele dispõe de recursos que o obsidiado não pode ver, por estar limitado a um corpo físico. Ambos se tornam ligados pela ação do pensamento. Exemplos: amores exacerbados, ódio, dominação absolutista, o fanatismo injustificável, a avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores, ganância por bens materiais, as paixões políticas, enfim, vários. Orgulho e egoísmo também, nas suas múltiplas facetas, estão aqui nesses motivos que permitem essa conexão do desencarnado para o encarnado. E a autoobsessão? Existe? Kardec nos diz em obras póstumas que o homem não raramente é obsessor de si mesmo. É grande o número de pessoas que comparecem aos consultórios médicos queixando-se de diversas doenças, de diversos males, para os quais não se existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de autoobsessão. Na verdade, vivem voltadas para si mesmos. Preocupam-se em excesso com a própria saúde, acabam por ter os sintomas de uma doença, dramatizam as ocorrências do dia a dia, sofrem por antecipação sobre situações que muitas vezes jamais acontecerão. Flagelam-se com ciúme, com inveja, com egoísmo, com orgulho. Enfim, transformam-se em doentes imaginários,
vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Nesse livro de André Luiz, com Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 4, André Luiz está observando o serviço numa casa espírita com a equipe. Ele nos conta que, estando em reunião bem próxima do seu início, um colaborador do plano espiritual permitiu a entrada de entidades sofredoras e perturbadas, e elas se aglomeraram ao redor dos médiuns encarnados, que estavam em prece. Essas entidades entraram fazendo muito barulho e proferindo frases desconexas ou exclamações que não eram nada edificantes. Todavia, quando atingidas pelas emanações espirituais do grupo mediúnico, eles ficaram mudos rapidamente. Todos eles ficaram mudos. Daí a importância, meus irmãos, da concentração e da união do grupo mediúnico. Alguns espíritos se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne, como possuíam membros mutilados, paralisias e também algumas ulcerações. Um dos colaboradores que estavam ali com André Luiz e Hilário, eles informavam que esses sofredores, eles traziam consigo, no perispírito, as doenças resultantes do desequilíbrio moral e alimentadas pelos pensamentos que as geraram. E esses pensamentos persistiam depois da morte do corpo físico. André Luiz recebe a explicação que essas entidades sofredoras são espíritos em perturbação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos nas reuniões da casa espírita. E eles se desligam deles quando estes encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Quando o encarnado vai à casa espírita e presta atenção e se renova pelo ensinamento, os espíritos que o acompanham e vampirizam se veem como despejados da casa mental, porque o encarnado ele já está num outro padrão vibratório e esse espírito não vai querer ficar ali. Alguns desses espíritos perturbados, eles fogem da casa espírita, detestando-a e ficando armando aí novas perseguições às suas vítimas. Outros espíritos perturbados, tocados por essas lições ouvidas, eles ficam na casa espírita aguardando com grande expectativa maior esclarecimento. Esses espíritos que ficam, que querem se transformar, eles adquirem melhoras nas reuniões de intercâmbio espiritual, porque assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, pois vão melhorando a visão interior e estruturando novos destinos. Entendemos aqui que a renovação mental é a renovação para a vida. André Luiz, estando nesse trabalho, ele conta para nós a situação de dois casos, dois irmãos sofredores que estão ali para receberem o atendimento. O primeiro deles é um homem com uma expressão fisionômica muito abatida, que não se recordava do seu nome, chegando a dizer que nem sequer tinha nome. Aliás, ele não se recordava de nada. Dizia que se esqueceu de tudo. Um dos companheiros da equipe de estudos disse para André Luiz que poderia ser um fenômeno natural de amnésia em razão de algum desequilíbrio que ele tenha trazido da Terra, mas que isso teria que ser pesquisado. Ou também era possível que esse irmão sofredor tivesse sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica de algum perseguidor encarnado de grande poder sobre ele, pois ele estava num estado profundamente imantado às sensações físicas ainda. Com essa consideração, é provável que ele estivesse sendo submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, que ele teria se associado quando estava na Terra. Aí vemos o caso do encarnado obsidiando o desencarnado. O segundo homem era um homem esguio, alto, magro, estava muito triste. Exibia no braço direito, ele tinha um braço paralisado e esse braço estava ressecado. André Luiz acostou-lhe a fronte, ele colocou a mão sobre a fronte e registrou que a angústia que ele trazia eram de recordações que se cristalizaram no seu mundo mental. Esse sofredor tinha sido, na última reencarnação, um musculoso estivador do cais. Todavia, ele era alcoólatra. Certa vez, ele chegou em casa bêbado e esbofeteou o seu pai, o qual, incapaz de revidar, cuspindo sangue, praguejou para que o braço do filho fosse transformado em galho seco. Tais palavras foram acompanhadas de uma grande força
hipnotizante. Este homem voltou para a rua e, sugestionado aí pela essa maldição do pai, foi beber para esquecer. Todavia, ele estava cambaleante e foi vitimado por um desastre de bonde. E nesse desastre ele veio a perder o braço. Ele sobreviveu por alguns anos, cristalizando, contudo, em seu pensamento a maldição do pai. Tivera a força de uma ordem e, por isso, ao desencarnar, recuperara o membro que havia sido mutilado. Todavia, ficou a pender-lhe ali no perispírito de uma forma inerte, ressecada. Nesse caso, meus irmãos, a mente desse irmão ficou subjugada pelo remorso. E essa cristalização desse pensamento não permitia que ele movimentasse o seu braço, mesmo já estando na pátria espiritual. E a equipe de trabalhadores presente faria o trabalho necessário para que, no tempo certo, ele se modifique e se transforme. Tanto esse sofredor que falamos agora, quanto o anterior. Martins Peralva, ele se dedica na obra Estudando a Mediunidade a estudar e passar para nós um entendimento sobre essa obra nos domínios da mediunidade. E hoje, na nossa aula, nós temos o título Tomadas Mentais. E Martins Peralva coloca que em vários casos, nem sempre o obsessor é o desencarnado, mas sim o encarnado, se referindo aí às histórias que são contadas durante o trabalho nessa casa espírita. Inúmeros casos que o espírito luta para desvencilhar-se da prisão mental que o encarnado estabelece em torno dele. Martins Peralva nos fala dessas prisões mentais que estão relacionadas a pessoas, situações e coisas. Nosso estágio atual de evolução, o comando da nossa própria mente ainda é um problema dos mais árduos. Costumamos, pela invigilância, construirmos para nós mesmos prisões mentais, representadas por pessoas que nós prezamos, situações que não são agradáveis e coisas que são deliciosas para os nossos sentidos. Martins Peralva, ele conta o caso de uma senhora que permaneceu em sua residência por mais de 1 ano após o desencarne. Observada por um médium vidente que passava por sua antiga residência, afirmou a esse médium que sabia que tinha morrido, mas dizia que era muito difícil deixar a casa. Tudo era tão gostoso, a casa, os familiares, os objetos. Mostrando aqui, meus irmãos, que precisamos nos desvincular da nossa vida material e temos aí os nossos objetivos maiores, que é a evolução. André Luiz fala das tomadas, Martins Peralva fala das tomadas mentais relacionando-os à afinidade. A influenciação dos espíritos uns sobre os outros se exerce pela afinidade. São padrões vibratórios semelhantes. Por nossos pensamentos, palavras, ações, temos determinados padrões de vibração que vai nos acompanhar. Sendo de inferioridade, estaremos a qualquer tempo à mercê de entidades perturbadas em nossas vidas. O efeito das obsessões sente-se invariavelmente por esse traço de união, mente a mente. Há uma fusão magnética. Desta forma, permitimos que a casa mental própria seja ocupada por hóspedes menos esclarecidos. A reciprocidade vibratória, ela ergue uma ponte entre a nossa mente e a mente dos desencarnados. Essa reciprocidade deixa de existir quando ocorre o esclarecimento, ou da nossa parte, ou do desencarnado. Haverá, assim, o despejo do hóspede. Despejado o espírito, ele irá buscar uma outra casa mental, se as bênçãos do esclarecimento não chegarem a ele. É um trabalho que tem que ser realizado de ambos os lados. Tanto o encarnado, que não permitirá mais a companhia de hóspedes indesejados em sua casa mental, quanto o desencarnado, que também melhorando-se, não buscará outras vítimas. Martins Peralva, ele faz uma ilustração sobre o ferro de passar, quando ele fala dessas tomadas mentais. Para aquecer o ferro, nós ligamos este ferro numa tomada de eletricidade.
com o fio condutor. Concluída a tarefa, nós desligamos e este vai perdendo o calor até que fique na temperatura ambiente. Peralva diz que o ferro somos nós, a eletricidade é a projeção mental do desencarnado e o fio condutor representa as duas mentes vinculadas. Portanto, estudo, meditação e o trabalho no bem faz com que haja o desligamento dessas tomadas mentais e consequente despejo dos desencarnados. Martins Peralva também coloca uma fala de Aulus. Os expositores e orientadores da doutrina espírita são comparados por Aulus como atécnicos eletricistas, pois desligam as tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Quando o encarnado não presta atenção aos ensinamentos ouvidos, é como se fosse uma urna fechada, impermeável, continuando inacessível à mudança necessária. Em algumas situações, entidades inferiores envolvem os encarnados em fluidos entorpecentes para os conduzir ao sono provocado, para que se lhes adie a renovação. Interesse próprio aí dos irmãos desencarnados que querem continuar obsidiando. Martins Peralva coloca uma solução aqui para cessarem as obsessões e nesse diagrama. Primeiro nós temos esse desligamento das tomadas mentais, através dos princípios libertadores que expositores e palestrantes propiciam. No segundo momento ocorre o equilíbrio em duas etapas. Primeiro, o estudo mais a meditação, que é a reflexão desse estudo, ele traz a renovação. A renovação, isto é, o espírito já modificado, mais o trabalho voltado para o bem, igual à libertação. É essa a libertação que nós buscamos. O despejo acontecerá automaticamente, havendo a ausência de afinidade pela modificação dos centros mentais. As obsessões cessam dessa forma, pelo esclarecimento do encarnado, fazendo com que o hóspede invisível seja despejado da sua casa mental. Pelo esclarecimento do desencarnado, que se liberta da prisão mental que o encarnado vinha lhe pondo. E pela melhoria de ambos. Façamos uma breve reflexão de como está nosso padrão vibratório. Escolhemos a companhia espiritual, e isso é uma responsabilidade nossa. O estudo, a reflexão ou meditação, a oração e o trabalho no bem são os nobres instrumentos que devem ser utilizados. A palavra esclarecida dos trabalhadores e expositores projeta nas mentes necessitadas esses princípios libertadores. Inúmeras curas de obsessões verificam-se com o simples comparecimento dos interessados nas reuniões de estudo. O quanto é importante participarmos das aulas e das palestras que são disponibilizadas para nós. Agora falaremos um pouco, meus irmãos, sobre o sono. As imagens estão distorcidas aqui propositalmente, porque quando estamos em sono não estamos vendo nada, materialmente falando. Quais são as causas do sono durante a reunião espírita e como evitá-lo? Aulus, para André Luiz, diz que o sono representa adiamento de renovação. Quando o encarnado não presta atenção nos ensinamentos ouvidos, é como se fosse aquela onda fechada, impermeável. Então, essas entidades temporizantes, elas podem envolver o encarnado que está presente na reunião em fluidos entorpecentes para induzir ao sono provocado, para que com isso se adie a renovação dele. No livro de Divaldo Franco e Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança, eles colocam que o sono pode vir também pelo cansaço físico, por atividades muito intensas. São mais raros, mas acontecem. Pela indiferença fisicamente presente. Está ali o encarnado, mas o pensamento está em outro local. E também provocado pelas entidades espirituais que não têm nenhum interesse no aprendizado do encarnado. Também nessa obra, eles colocam: temos então o sono como terrível adversário de nossa participação, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual.
Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos o quanto conseguirmos para combatê-lo e deveremos conseguir sempre, para termos bons frutos de aprendizado. Eles também recomendam que, para aqueles que se sintam cansados fisicamente, que façam um ligeiro repouso antes da reunião mediúnica, ainda que seja por poucos minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro. Para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinário, sugerem levantar-se, borrifar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. E também apelar para a prece, porque sempre que estamos desejosos de participar do trabalho do bem, contamos com a eficiente colaboração dos espíritos bondosos. Emmanuel nos ensina: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. É que sentindo nós mentalizamos, falamos e agimos, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Os nossos pensamentos devem ser observados. Onde nós estivermos com o nosso pensamento, lá nós estaremos. E com ele também fazemos as nossas construções mentais. No livro Encontro Marcado, Emmanuel nos diz: determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo de influência de entidades perturbadoras, seja por tê-las atraído com pensamentos infelizes, ou porque são aqueles companheiros que lhe constituem equipe de sócios das existências passadas. Consequentemente, é capaz de sofrer induções à delinquência em atormentados processos obsessivos, mas se delibera emancipar-se, procurando a luz do conhecimento e situando o caminho no serviço aos semelhantes. Passa a recolher de imediato o concurso daquele a quem auxilia, alcançando mais alto nível, no qual pode enviar apoio amigo àqueles mesmos espíritos que estão na condição de perseguidores. Tudo depende de nós mesmos. A nossa ação é que fará a diferença para nos libertarmos. Numa outra obra, Pai Nosso, na lição 135, Emmanuel nos diz que os encarnados, eles permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. É necessário não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias em nosso coração ao influxo do Pai misericordioso. E ele diz que há irmãos nossos que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença em que entraram. Depende aí, meus irmãos, da ação. Kardec nos fala sobre o homem de bem, que é aquele que pratica a lei, justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Cada um de nós precisa ter esse objetivo, de nos tornarmos homens de bem. Alguns caracteres desse homem de bem. O espírito, ele prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Não ficarmos excessivamente ligados à vida material. Esse homem de bem, ele vai procurar praticar a lei de justiça, amor e caridade. Ele vai interrogar a sua consciência sobre os atos que pratica, vai exercer a caridade e o amor ao próximo, será benevolente com todos e perdoará as ofensas. Ele tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe também que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E ao aplicarmos essa lei, nós vamos lembrar de Jesus. O amor resume toda a doutrina do Mestre, porque é o sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Temos no Espiritismo as obras que nos permitem obter conhecimento, que nos permitem, na sequência, refletir e colocar esses conhecimentos em ação. Isso buscando a nossa evolução,
a nossa libertação. O que nós buscamos? Nos transformarmos de homens velhos para homens novos, homens voltados para o bem, aqueles que praticarão o bem. E nesse processo nós vamos substituir vícios por virtudes, vamos interrogar as nossas consciências, fazendo diferente no dia seguinte, o que precisa ser mudado. Vamos observar atentamente a prática da lei de justiça, amor e caridade todos os dias, renovando pensamentos e atitudes. A prática do amar nos conduz sempre ao progresso, fazendo o bem ao próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Tenhamos sempre essa coerência entre ideal e esforço. Prometermos para nós mesmos e realizarmos, não ficarmos só na vontade. Colocarmos em ação. Agradecermos sempre pelas bênçãos e as oportunidades que nós recebemos. Temos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Buscarmos essa instrução que está à disposição de cada um de nós nas obras da codificação espírita, porque temos ali todo o cabedal de conhecimentos que nós precisamos. Estarmos sempre unidos com os nossos irmãos espirituais bons, aqueles que irão nos auxiliar e aos poucos elevando os nossos padrões vibratórios com sentimentos melhorados. Nós também nos libertaremos daqueles que nos perseguem, trazendo esclarecimento a eles também, porque todos nós tenhamos essa consciência. O amor prevalece. O amor é uma essência divina que está dentro de cada um. Portanto, todos nós atingiremos a perfeição, e essa perfeição é a perfeição de Jesus que nós conhecemos. A bibliografia da nossa aula esteve em diversas obras, citamos aqui rapidamente. Deixamos aqui uma pergunta: com o seu entendimento, como devemos proceder para desligarmos as nossas tomadas mentais? O que vamos fazer? Neste momento, irmãos, convido-os à prece de levarmos os nossos pensamentos a Jesus. Novamente agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, pedindo forças para que possamos refletir e, principalmente, que possamos colocar em ação os conhecimentos que nós recebemos, que possamos estar com os nossos sentimentos sempre elevados e a cada dia fazemos o melhor para aqueles que estão próximos e para nós mesmos. E que estejamos aqui em outras oportunidades. Que assim seja, graças a Deus.